Shalom, amados, com muita alegria, muita paz. Chegamos até você para transmitir mais uma aula da nossa Escola Profética Online. O assunto hoje é maravilhoso. Vamos falar de uma personagem bíblica fantástica. E também vai ser assim uma homenagem para as mulheres, né? Estou falando de Esther, Rainha Esther. Aleluia. E eu estou com uma equipe de assessoria aqui hoje fantástica, né? Hein? Aleluia. Estou aqui com o Isaac aqui, né? Isaac, setor de comunicação. Felipe ali na sonoplastia. Né? O Matheus na observância. O Floriano na concordância. E o João aí, o homem da oração, 24/7. Aleluia. Deus abençoe você que estará participando desta aula. E no final da aula eu quero abençoar a sua vida e pedir a Deus que venha derramar sobre cada um da mesma unção que estava sobre Esther. Aleluia. Amém? Bom, boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí. Vou pedir que você compartilhe com seus amigos. Me diga aí como é que está o som, a imagem está boa. Essa imagem fabulosa de uma colheita fantástica aqui, né? Essa aqui é a terra prometida, nossa terra prometida. Aqui é o lugar fundo agora. Agora, aqui é o lugar onde nós temos nosso encontro com Deus. E Deus tem nos abençoado muito. Não é, João? Engraçado que às vezes lá embaixo está muito quente, né? Chega aqui a gente passa frio, né? Não é isso? É o ar-condicionado de Deus aqui, né? É um ar-condicionado de Deus. Maravilha. Bom, eu vou falar calmamente sobre a unção de Esther. Eu acho que é importante para todas as mulheres o que nós vamos falar hoje, mas também é importante para os homens. Os homens também podem fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho, porque a unção, a fonte é a mesma. E a forma como nós buscamos a unção, recebemos a unção, tem algumas palavras muito importantes nesse livro. Primeiramente, o livro de Esther é um livro de segredos, né? Não é um livro assim que está claramente explicando a respeito das coisas de Deus, não. Quem quer conhecer, saber, tem que pesquisar, tem que estudar, porque ele tem coisas escondidas de Deus. Por exemplo, Deus não aparece no livro, mas Deus está realmente presente na história. Então tem segredos aqui nós notamos aqui a unção. Não explica como que recebemos essa unção, mas dá dicas. E por isso que eu vou detalhar o livro em 4 fases, 4 níveis, 4 partes. Ok? E é importante para as mulheres entender algumas coisas que eu falei essa semana. Deu bastante repercussão. Eu falei que muitas mulheres gastam, às vezes, bastante dinheiro com a beleza, com plástica e tantas coisas, né? Para ser feliz no casamento, ou agradar o esposo. Mas o que realmente faz um homem, um marido, e o que fez o rei Assuero se interessar, se apaixonar pela Esther, foi a unção. E a Bíblia diz que
que ela achou graça aos olhos do rei. Então imagina se você achar graça diante da pessoa que você quer que goste de você. Então essa unção é interessante. Alguns chamam a unção do embelezamento. O embelezamento interior e exterior. Essa é a unção de Esther. Uma unção de conquista. Porque ela não conquista apenas o esposo, conquista também todas as pessoas ao seu redor. E especialmente ela conquista reinos. Conquista reis. Então vamos à leitura. Esther 2, capítulo 2, verso 17, que diz: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então observe, uma rainha cai, uma rainha perde a coroa, já no início do livro, e uma outra recebe a coroa. Esta, Esther, ela alcançou graça. E essa palavra graça, ela é muito interessante também. O importante é que esta mulher, uma judia, foi a única mulher judia a tornar-se imperatriz, especialmente numa terra e num reino estranho às suas culturas, à sua religião, estranho aos judeus, né? Então é uma conquista fabulosa. Este livro de Esther é considerado o livro que conta a história da segunda redenção dos judeus. Quando nós lemos lá no livro de Êxodo, que fala a redenção do povo judeu que estava no Egito, todos nós ficamos fascinados com a história. Daqui a uns dias vai ter a Páscoa contando, né? E lá houve um trabalho de um homem chamado Moisés, o maior dos profetas de todos os tempos. E nós ficamos assim, impressionados com Moisés, os milagres, o poder, tudo que Deus usou aquele homem para tirar o povo do Egito. No livro de Esther, é uma simples mulher que Deus usa para salvar todos os judeus que estavam com decreto de morte e com dia marcado. Então nós vemos aí a grandeza, o poder de Deus de usar tanto um profeta como usar uma mulher, uma escrava. Então Deus usa o instrumento que Ele quer, né? Só que a obra na vida de Moisés, Moisés salva o povo judeu, e tudo de uma vez, saindo do Egito. Agora Esther, ela consegue, a obra que Deus fez na vida dela, atinge 127 nações. Então isso é fortíssimo. Lá no Egito, Moisés não ficou no Egito, não sentou no trono de Faraó, mas Esther se assentou no trono da Pérsia. Então a conquista é muito forte, muito alta, muito extraordinária. Vale a pena nós estudarmos a vida desta mulher, ok? Então, o início da vida, Esther capítulo 2 fala que Esther era uma jovem bela, de presença e formosa. Perdeu seu pai, não tinha pai nem mãe. E Mardoqueu a tomara por sua filha. Aqui também há algo também interessante. Ela foi criada por um pai adotivo. E nós temos que dar os parabéns, né, a esse pai adotivo, porque conseguiu criar uma menina e fazer dessa menina uma rainha.
Não é fácil, né? Para o João, que tem 12 filhos. Quantas meninas tem, ó? 6. O que pode dizer para nós como é difícil criar 6 meninas, né? É muito fácil. Então é uma arte, não é? Os homens constroem castelos e prédios, né? Deus constrói vidas. Arquitetos constroem prédios bonitos, mas os pais constroem filhos ou filhas, né? Bonitos para. Então é uma construção. Essa criação é uma construção muito interessante. Então, vamos observar isso, o início da vida de Esther. Primeira palavra que aparece, você precisa entender isso. Quando você estiver lendo na Bíblia, você vai vendo assim, a primeira palavra que aparece, Esther, né? Olha só. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis, homem benjamita, da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul. Então, Mardoqueu era um descendente de rei, tinha sangue real. Pega aí, ó. Um homem que tem sangue real consegue criar uma filha na realeza, ou para a realeza. Eu, quando cheguei na África o primeiro ano, eu conheci uma rainha. E eu convidei ela para me ajudar no projeto de transformar escravos da África em príncipes. E eu disse, rainha, a senhora conseguiu ensinar um príncipe, então a senhora, melhor que a senhora, poderá me ensinar essas crianças também a se tornarem príncipes. Ninguém melhor do que uma rainha para ensinar e transformar escravos em príncipes. Aqui no caso Mardoqueu, que era de sangue real, ele vai criar a Daça, que é Esther, né? Então, como filha, palavra filha, nós já estudamos em outras aulas a respeito da unção de filho, que a unção de filha, a unção no 4º nível. Quando nós entramos em busca da unção, nós caminhamos por 4 níveis. Então, já falei sobre essa aula até, falando dos discípulos de Jesus. Mas filho é diferente de servo, filho é diferente de amigo, filho é diferente de discípulo. Filho ou filha, né? É um título muito, muito importante para ter sucesso na vida. Então, todos os filhos hoje que têm seus pais, eles devem louvar a Deus, porque ter um pai é ter uma chave para o sucesso, ok? Então, na casa do seu pai adotivo, a filha Esther tem a primeira característica. Ela era serva. Ela trabalhava. Ela limpava a casa. Ela também era amiga. Ela honrava o seu pai. Ela era uma pessoa obediente, submissa e também era amiga. Ela também era uma estudiosa da palavra de Deus, da Torá. Porque é costume dos judeus, né? Criar seus filhos conhecendo a palavra de Deus. E ela era também uma moça de Deus, era uma intercessora, uma moça de oração. Então eu estou falando de 4 níveis da vida de Esther. Estou falando também de 4 fases na vida. Nós temos 4 fases na nossa vida: fase de servo, escravo, trabalhador, servo, a fase das emoções, do casamento, da vida social, da vida sentimental, matrimonial. Depois que vem a social, terceira. Vem a vida social, a vida mental,
de aprender, estudar, e a vida espiritual. 4. Então nessa quarta, ela vai para a intercessão. E por isso que tem que ter sempre alguém na intercessão, né? Nós temos o hábito aqui, sempre tem alguém na brecha. E Esther era aquela fiel intercessora. Então ela era, vamos lá, trabalhadora, serva, na sua casa, limpando, arrumando. Amiga, companheira do seu pai. Também estudiosa e provedora. Ela que providenciava o café, cafezinho. E intercessora. Ok? Agora vamos à fabricação da unção. A unção, a Bíblia ensina como o sacerdote fazia a unção. Então o sacerdote, quando trabalha com o discípulo, ele tem que ser, ele tem que entender como se fabrica a unção. Então vamos lá. Aquela azeitona a azeitona esmagada para produzir azeite. E produz 4 tipos de azeite. O primeiro tipo de azeite, primeira esmagada, vem um tipo de azeite. A segunda esmagada, outro. Então um tipo de azeite ali, de menos qualidade, é para fazer sabão. Quem diria, né, que o azeite é fazer sabão, né? E fazer sabão para lavar roupa. Olha. O segundo é para lamparina, para acender luz, a luz, luminar. Terceiro tipo de azeite é para comida. E o quarto, mais importante, mais especial, é para ungir a cabeça de reis, sacerdotes ou profetas. Ok? Então a unção trabalha nesses 4 níveis. Agora a palavra, no hebraico as palavras, as letras, também são números. E quando aparece o número 4, o número 4, ela simboliza uma porta. Então toda vez que alguém atinge os 4 níveis de unção, abre-se uma porta na sua vida. Ok? Então nós vamos começar com a porta e com esses 4 níveis dentro de casa. Eu até quero pedir desculpa aqui para as mulheres, né, do que eu vou falar aqui. Mas alguém me disse, né, hoje que o ano passado eu falei de Esther, mas esse ano tem uma revelação muito mais profunda. Esse ano nós estamos falando de uma forma diferente. Eu quero revelar para vocês que eu aprendi isso com filhos e filhas. Eu tenho muitos filhos e filhas que eu vejo as características de Esther. Vejo da minha esposa, vejo da minha filha, vejo muitas intercessoras que são os fabricantes de azeite. Mas esse ano Deus me deu alguns filhos muito especiais, que têm são muito semelhantes à filha Esther. Então eu vou falar aquilo que eu aprendi. Primeiramente eu vi uma filha muito amada, querida, que foi fazer um curso participar de um seminário onde se aprende a colocar a mesa, a arrumar os pratos, talheres. E me lembro que ela me mandou uma mensagem, quero que o Senhor me abençoe, profeta e tal, para mim ir num seminário assim. Eu disse, amém. É muito bom, nós temos que aprender mesmo. Mas quando eu vi assim, as mulheres ensinando a arrumar uma mesa, eu como homem, se confesso que não vi nada muito espiritual nisso. Eu tenho que pedir perdão, né? Não tem, Floriano? Ele está dizendo que não tem nada espiritual em arrumar uma mesa em casa, hein? Pois é, ela tem que pedir perdão. Tem. E eu descobri que tem.
Tem, tem. Eu quero chamar a atenção de todos os homens agora. Chegue mais perto. Estão ouvindo bem o som aí? Alguém me fala aí. Isaac, não consigo ler aqui o que as pessoas falam aí. Vê se estão vendo. O som está bom? Na primeira hora da manhã, é importante ter um cafezinho na mesa. Hein, Floriana? É. Ele está dizendo que é. É importante ter um pãozinho de queijo, assim como a pastora Rosângela, o pastor José lá em Curitiba prepara um pãozinho de queijo de manhã. Amados, a primeira hora da manhã para mim é a mais sagrada. É a hora que eu não gosto nem de cumprimentar ninguém. São pouquíssimas pessoas que eu tenho contato durante a minha vida na parte da manhã. Porque a parte da manhã é a primícia do dia. Está bom o som? É. Na parte da manhã... Na parte da manhã é a primícia do dia. É o momento mais importante. Nós nunca podemos dar o primeiro tempo da manhã para nenhuma pessoa, a não ser para Deus. Se você sai apressado do trabalho, e você tem que acordar correndo e tem 3 minutos, dá 2 minutos e meio ali no travesseiro para Deus. Os primeiros pensamentos são para Deus. É assim que eu faço. Eu tenho assim um ciúmes enorme do meu tempo de manhã. Lembro que uma vez minha sogra me visitou depois de uns 10 anos e disse: você não gosta de mim. Por quê? Porque você nunca me recebe que eu não venho na tua casa. Falei: minha sogra, te amo, tu me deu o maior presente da minha vida, só que você vem na minha casa de manhã. De manhã ninguém me enxerga, eu fico na presença de Deus. Então essa parte da manhã, do início, se você puder escutar salmos, os salmos rodando, tocando, nós falando, ele limpa o ambiente. Então no primeiro momento da manhã, você que está falando em unção, é o momento da limpeza do copo. É o momento da limpeza da tua mente. Porque se você está com os pensamentos errados, está com mágoa, está com qualquer coisa ruim, então o copo está sujo. Estou falando copo é o coração. Aqui na cabana nós temos algumas divisões. Aqui do meu lado esquerdo tem 1 metro, 2 metros ao redor da cabana, que ninguém entra para cá. Todos podem vir até aqui, mas para entrar aqui ele tem que pedir licença. Ao entrar na cabana, só entra na primeira e segunda peça. No quarto, jamais alguém entra. Se pergunta por quê? Porque naquele lugar, tem que ter um lugar, na tua casa, tem que ter um lugar que só Deus fala. Lá na sala da tua casa, você liga a televisão, todo mundo fala, até o diabo fala na televisão, não é? Mas você tem que ter um lugar onde só Deus tem a palavra. Então essas coisas são importantes para a produção da unção. Se você acorda de manhã já bombardeando para cá, recebendo telefonema e conversando com pessoas, se incomodando, esquece. Aquele dia não será um dia de produzir unção. Não. O sábado, para os judeus, é um tempo em que eles não atendem telefone, desligam o telefone, não ligam rádio, nem televisão, nada. É só a Torá, é só a palavra e com a sua família conversando as coisas de Deus. Aleluia? Diga aleluia. Aleluia. Acho que o João tem que... Então, quando você acorda de manhã, ter uma mesa bonita arrumada. Já aconteceu de você sentar de manhã na mesa e ter um café da manhã, e aí você vai tomar, está amargo, e descobre que, onde está o açúcar? Tem que procurar o açúcar em toda a casa.
A pessoa que arrumou o café esqueceu de botar o açúcar. Ou ela esqueceu do guardanapo. Aí você tem que... Na terceira vez que você levantou da mesa do café para buscar alguma coisa, você já está irritado. Você está pensando em arrancar um pedacinho da orelha da pessoa que arrumou o café. Estragou o teu dia. Então a pergunta de novo, é importante alguém que se preocupa com os mínimos detalhes de preparar uma mesa de manhã? É ou não é? Se você ler Provérbio 31, tudo que a mulher do Provérbio 31 faz de manhã é impressionante. Ó, mulher virtuosa, Provérbio 31, 10. Quem pode achar? Pois o seu valor muito excede o de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Essa aí é a música, cara. Essa aí, uma música assim, apaixonada. Tá? E a mulher virtuosa, ela acorda cedo, ela prepara a mesa. Olha só, ela busca, ela só faz bem todos os dias da vida. Ela busca lã, linho, trabalha de boa vontade com as mãos. É como os navios do negociante. De longe traz seu pão. Pensa numa mulher que manda buscar o pão que você gosta de manhã, rapaz. Para mim, minha esposa, de manhã cedo, aquele presentão ali na mesa arrumadinha, chocolatinho do lado. E olha o que diz, o que a mulher virtuosa faz? De longe traz seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa. E dá tarefa às servas. Aleluia. Ela considera um campo e compra. Pensou você chegar de uma viagem, tua esposa comprou um campo. Marido, agora tu é dono da propriedade. A minha mulher é virtuosa. A minha mulher é a mulher do Provérbio 31. Aleluia. E planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força. Fortalece seus braços. Aqui eu acho que é academia, né? Prova e vê que é boa mercadoria, a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui já está falando de unção. Estende a mão ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a mão para o pobre. Você já viu uma esposa que prepara uma comidinha, um lanche e dá de presente para os pobres? Uau, diga uau. Aleluia. Dar comida aos pobres é fazer tzedaká. Tzedaká, olha, tá uma imagem bonita aqui, né? Meu Deus, que imagem linda lá no sol lá. Olha só. Eu vou ver se dá para mostrar para você aqui. O Floriano filmou aqui o sol. Olha o que está acontecendo lá enquanto nossa frente tem uma imagem linda. Bom, a esposa que dá alimento aos pobres, ela está está fazendo tzedaká. Tzedaká te traz mérito. Mérito te traz graça. Isto é unção. Então você junta unção desde a manhã cedo, ao fazer o café para o esposo, para os filhos. Uau. Olha o que diz aqui. Faz para si, aliás, pois todos da sua casa, não tem medo da neve pela sua família, pois toda a sua casa estão vestidos de escarlate. Faz para si cobertas de linho fino de púrpura. De linho fino de púrpura o seu vestido. Roupas chique, né? Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciões da terra. Por quê?
ela prepara a roupa para o seu marido. Então todo mundo sabe, esse homem tem uma mulher... Faz vestido de linho e vende-os, e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Ela ri-se do tempo vindouro. Olha, amados, força e dignidade. Quantas mulheres você acha por aí que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, a força. Eu vejo a palavra força aqui. Muitas vezes na vida, os pais se deparam com um problema com os filhos. E eu vou ser bem sincero, eu não tenho essa força para lidar com problemas com filhos. Eu fico sem saber o que fazer quando acontece alguma coisa com os filhos. Os problemas que os filhos enfrentam no decorrer do seu crescimento. Mas aí que precisa a força da mulher. Então essa força é uma força emocional, ela não se abate, não desiste, não se cansa de lutar e de dar esperança e semear esperança na sua casa. Dignidade são os seus vestidos. Dignidade, encontrar hoje uma mulher digna é uma riqueza extraordinária. Não tem preço. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha que extraordinário. Abre a boca com sabedoria. Nós pregamos ontem na cidade de Faxinal Soturno uma mensagem extraordinária sobre a Esther, onde eu falei que ela, sem abrir a boca, ela pregou a maior mensagem de todos os tempos. Sem falar nada, ela conquistou do marido. O marido diz: pede-me o que queres, Esther. Ela, com o silêncio dela, fala tão alto que o marido diz: pede o que quiseres, até a metade do meu reino. Olha que crédito tinha aquela mulher. Que mérito. E um dia, em um momento, ele entrou na presença do rei, e o rei diz: pede-me o que queres, até a metade do meu reino te darei. No segundo encontro que ela teve com o marido diz de novo: pede-me o que queres, até a metade do meu reino te darei. Então, em 2 encontros que Esther teve com o seu rei, ela já é proprietária do reino todo. Veja a força dessa mulher, né? Olha só. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher está arrumando a casa todo dia. Então, arrumar a casa é importante. Eu nunca dei esse estudo falando que isto produz unção. Mas nesse ano Deus me mostrou, vou te mostrar como isto é importante, foi importante na vida de Esther. O início, na fase do boi, fase de serva. Então de manhã a Esther era serva. Ao meio-dia ela era uma amiga. À tarde ela é uma administradora. À noite ela é uma profeta. Estou falando das fases da vida dela. De manhã, à tarde, à noite. Porque a Bíblia diz que devemos ensinar nossos filhos o amor de Deus, e pelo menos 4 vezes por dia. Está falando de 4 estágios do dia. Então olha só. Não come o pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos. Os seus filhos se levantam e eles chamam a mãe de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. Então os filhos louvam a mulher virtuosa. O marido louva a mulher virtuosa. E muitas mulheres têm procedido virtuosamente, diz o marido. Mas tu a todas sobrepujas. Olha o que diz o marido para uma mulher trabalhadora. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louve nas portas as suas obras. Bom,
Aqui uma pequena palavrinha para todas as mulheres. Acordar cedo, antes do dia clarear. Eu acho que vou ter que encerrar o estudo aqui, né? Eu estou falando coisa absurda, né? Estou falando brincadeira porque é isto que Deus me mostrou. O início, a primeira fase da vida de Esther é uma serva. Na quarta fase ela é uma rainha. Mas lá na fase de rainha, ela continuava sabendo ser uma serva. Na sua casa, quando pequena, ela arrumava a mesa para o seu pai, seu pastor, Mordecai. Lá na fase adulta, ela prepara banquete para o rei. Olha só. Então, qual a moral da história que Deus quer nos falar? Você que está aí, pode estar trabalhando hoje. Você pode estar nesse momento trabalhando, arrumando a mesa em casa. Você deve arrumar sua mesa em casa como se você fosse servir o rei. É isso. Esta é a mensagem que Esther transmite. Então, você que hoje trabalha um trabalho humilde, nunca te esqueça. Aleluia. Esther começou de uma forma humilde, fazendo um trabalho simples, um trabalho de serva, e termina fazendo um trabalho de rainha. Se você está pronta para ser uma serva de manhã, estará pronta para ser uma rainha à noite. Aleluia. Se você está pronto para ser um servo quando começa a sua vida, você estará também preparado para ser uma rainha. Da mesma forma, é o treinamento dos líderes. Da mesma forma, é o treinamento de um obreiro. Um obreiro começa fazendo um trabalho pesado. Ele tem que acordar cedo. Ele tem que fazer o trabalho de um peão. Mas ele não vai ficar sempre naquilo. Mas a primeira etapa é esta mesmo. Então, nesta etapa do trabalho, é que se adquire a unção do boi selvagem. Já entramos na unção. Eu só estou achando estranho que está anoitecendo mais cedo agora. Mudou o horário. Puxa, devemos começar mais cedo nossa aula. Pedir desculpas, irmãos. A aula vai ser curta hoje. Não vou poder falar 4 horas. Verdade. Está escurecendo o quê? Vamos então abreviar. Então, os segredos da Esther. No trabalho humilde, ela adquire uma unção do boi selvagem. O que esta unção traz para quem recebe? Ela traz força física. Ela traz uma força do boi selvagem. Esta força do boi selvagem que dá resistência para enfrentar as tempestades da vida. Esta força do boi selvagem, esta unção, é a unção da humildade. Jesus, ele teve esta unção, e teve todas as unções. Mas quando é com esta unção que Jesus carrega a cruz, é com esta unção do boi selvagem que ele leva nossos pecados. Então aquele humilde servo, Jesus, se fez servo. Então nesta condição de servo, ele leva a cruz, leva os nossos pecados. Isaías 53 fala isso. Então observe que Jesus passou por esses estágios que Esther passou. Então é muito maravilhoso quando eu vejo uma pessoa assim, se abaixar, calçar teus sapatos e ser um servo, de servir humildemente. É isso que eu vi, que eu estou falando, que eu aprendi com uns filhos que Deus me deu, que tem o coração de Esther. Diga coração de Esther. É um coração de rainha que não se importa em servir e se humilhar quando precisa. Se é para salvar pessoas, ela se humilha. Se é para salvar pessoas, ela jejua. Se é para salvar pessoas, ela dedica a própria vida. Então, o que torna Esther bela é esta unção
Eu gostaria de parar muito, falar muito aqui. Nesses anos todos, eu tenho ensinado as mulheres a ofertar por esta unção. Ofertar e pedir a Deus. Quando você oferta, você pede. E eu conheci pessoas aqui na cidade vizinha, conheci uma moça que tinha a pele toda furadinha. E ela era muito triste por isso. Aí eu estava pregando sobre Esther, eu disse, há uma beleza na unção de Esther. A unção de Esther fala de beleza. Fala de uma pessoa bonita, formosa, por dentro e por fora. E eu ensinei aquela pessoa, você deve ofertar por isso. Deve orar por isso. Deve pedir a Deus essa unção. E naquela semana nós oramos por isso. Oramos pelo embelezamento físico, pela formosura. Pedimos a formosura do Senhor, que está em Isaías 61. Pedimos o perfume da felicidade, que faz parte da unção de Esther. Na semana seguinte, aquela moça apareceu com a pele de uma criança. Uma coisa impressionante. Eu também conheci uma mulher que tinha um câncer no rosto. Ela era da cidade de... Qual a cidade que era mesmo? Lá perto de Sobradinho, Arroio do Tigre. Ela tinha um câncer no rosto. E eu disse para aquela mulher, Deus fez o mundo em 6 dias. Em 6 dias Ele pode te fazer um rosto novo. E 6 dias depois, aquela mulher aparece com o rosto de uma criança, onde tinha o câncer que fazia uma volta, que eram escamas escuras, caiu tudo no 5º dia, e quando chega o 6º dia está um rosto novo. Esta é a unção de Esther. Isto é possível, isto existe. Deus quer te embelezar por dentro e por fora. Deus quer fazer o teu marido dizer assim, olha, de todas as mulheres você é a mais linda, mais bonita, mais amada. Da mesma forma, também a esposa quer um dia, vai falar a mesma coisa para o marido, para o noivo. Então isto é coisa de Deus. Esta unção existe e nós devemos buscar. E hoje é o dia, que hoje ainda é festa de Purim em Israel, a festa de Esther. Então, recapitulando, a unção física vem com o trabalho para Deus, o trabalho que traz mérito, o trabalho para o seu pai, o trabalho na sua casa. Amém? A segunda unção é a unção do vinho novo, é a unção da alegria, é a unção da felicidade conjugal, felicidade matrimonial, felicidade familiar. Não está carregando esse aqui, vou ter que mexer aqui. Estou com 3% aqui. Então, a segunda unção vem como uma recompensa de Deus pela amizade que Esther dedicava para com o seu pai, Mardoqueu. Então, até a fase de adolescência, ela era amiga do seu pai. Na fase adulta, ela será, antes de casar, ela será amiga do mordomo, do eunuco. Agora deu. Então, é uma pessoa amiga. Então, quando você dedica uma amizade sincera para aqueles que te cercam, a recompensa de Deus é a felicidade com a pessoa que está ao seu lado, com teus filhos, cônjuge, amigos. É um vinho novo. Então, guarda isso. Eu vou contar um fato para você, que vocês vão ver.
entender isso. Eu estava em Belo Horizonte, um tempo atrás, e estava pregando sobre isso. Aí eu chamei um menino, que é filho do pastor Genaro, de Belo Horizonte. E ele é deputado. Eu não sabia, estava ali, mas estava sentado na primeira fila, chamei ele. Olha só, um moço bonito, fisicamente forte, sorridente. Primeira oferta que eu vi entrar foi ele que deu um cordeiro. Chamei ele, cara. Fiz uma leitura da vida dele. Eu disse para ele, você trabalhou com seu pai, né? Ele disse, trabalhei muito. Como é que o senhor sabe, profeta? Isso é uma revelação? Disse, não. O teu corpo físico diz que você foi um servo do teu pai. Por quê? Porque quando você trabalha para o seu pai, trabalha para o seu pastor, você tem uma recompensa física, corpo físico. Ele disse, é verdade, trabalhei muito. Segundo lugar, você foi um amigo do seu pai. E você foi um amigo do seu pastor. Disse, como é que o senhor sabe, pastor? O senhor está tendo revelação? Eu disse, não. Eu vejo no teu rosto que tu é feliz. E posso dizer que tu é um bem amado da tua esposa. Tua esposa deve te amar muito, isso é verdade. Teus filhos também, é verdade. Como o senhor sabe, pastor? Se você foi um bom amigo do seu pastor, do seu pai, você terá esta unção, essa parte do vinho, da alegria de Deus na tua vida. E eu vou mais longe, vou te falar algo mais. Você também ofertou muito para o teu pai. É verdade. Você também ofertou para ele como pastor, porque ele também é pastor. Como o senhor sabe, pastor? É uma revelação? Não. Como o senhor sabe? Você foi o primeiro a trazer uma oferta de um cordeiro aqui. Porque você tem dinheiro no bolso. E se você tem dinheiro no bolso, eu sei que é uma recompensa de Deus por ter ser um provedor dos teus pais. Porque você foi um provedor dos teus pastores. Isso te traz uma unção de riqueza. Aquele senhor sorridente e tudo mais. E eu perguntei, você tem uma igreja? Ele disse, tem uma igreja, tem muitos jovens e tal. Eu quero dizer para você que a tua igreja é uma igreja muito abençoada. E são muitos jovens que te amam e tu pessoas. Como o senhor sabe, pastor, é a revelação? Não. Eu posso dizer para você que você foi um intercessor do teu pai. Que você orou pelos teus pais. Você orou pelos teus pastores. E a recompensa é espiritual. Você vê o segredo da vida? Então é isso que nós aprendemos com Esther. Ela produzia unção em tudo que fazia. Ok? Agora vamos às fases da vida dela, que eu vou acelerar porque está chegando a noite. Primeira fase, fase de serva. Fase do boi. Existe uma medida que você passa trabalho na vida. Você não passa trabalho a vida toda. Você só passa trabalho, você só trabalha como servo até encher uma taça. Quando enche aquela taça, você passa para a próxima fase da tua vida. Então a primeira fase, a fase do boi. Então ela trabalhou, chegou um momento, na adolescência, que ela vai para a fase do leão. Pergunta, o que acontece nessa fase? Essa é a fase que Deus abençoa a vida sentimental. E é aqui que ela vai para a concorrência, para a primeira disputa num concurso de beleza. E é nesse momento que ela brilha. Na fase do leão, é a fase que Deus vai recompensar aquela menina por ter sido honesta, por ter sido uma amiga sincera, por ter sido uma companheira do lado do seu pai. Então Deus vai dar para ela a felicidade no amor.
Por isso que ela atravessou aquela passarela e disputou com mais de 2.000 mulheres. E a Bíblia diz que o rei amou mais ela do que todas as mulheres. Não porque ela era mais bela. Não porque ela era mais atraente. Mas era porque ela tinha mais graça de Deus. Ela alcançou mérito durante toda a sua vida. Aqui está o segredo de Esther. Aleluia. Então, quando Esther foi, eu vou abreviar aqui que no meu estudo aqui, eu detalhei cada parte uma por uma. Mas eu vou começar a fazer 2, 3 inserções no mesmo tópico, para nós acelerar. Observe, nesta segunda fase do leão, diz Esther capítulo 2:15, que ela entrou na presença do rei e não pediu nada para o eunuco, o Regai, o camareiro do rei, que guarda as mulheres. E ela alcançava graça aos olhos de todos que haviam. Então aqui tem outro segredo de Esther. Aqui tem o preço, olha só, o preço desta unção de conquista. Pergunte qual é? Esther tinha o direito de entrar na presença do rei usando muitas joias, quantas joias ela quisesse. Todas as mulheres se maquiavam, colocavam roupas bonitas e também usavam quantas joias pudesse. Ela não levou nenhuma joia. Então, isso foi computado como oferta de Esther. Nós chamamos isso de oferta emocional. Joia é uma coisa que as mulheres amam. E quando ela ofertou suas joias, ela derrete o coração do rei. Aleluia. Então essa oferta de joias é o segundo nível de oferta de Esther. O primeiro foi trabalho. O segundo foi joias. E foi muita joia. Então por isso ela alcançou essa vitória. Nesta fase que ela entra no palácio, ela está passando da segunda fase para a terceira, quase junto. A terceira fase é a fase mental. É a fase do homem. A fase que ela tem que administrar. E aqui entra o que eu estava falando no início. É o momento que ela tem que aprender a estender uma mesa. É o momento que ela tem que aprender a colocar os talheres certos na mesa. Gente, você não quer imaginar como isso é importante, saber comer numa mesa. Saber sentar na mesa do rei. Ela levou 1 ano aprendendo protocolo. E eu gostaria de falar 2 horas sobre protocolo. Mas aqui está onde eu comecei a aprender sobre Esther e valorizar essa parte do protocolo. Você jamais entrará na presença do rei se não souber protocolo. Se não aprender sobre o protocolo. Você só pode entrar na presença do rei se você souber como se comportar. Tem pessoas que não querem ser ensinadas na igreja. Tem líderes, obreiros que não querem ser ensinado, corrigido. Come mal, se senta mal, se comporta de forma mal educada e não quer ser corrigido. Jamais entrará na presença do rei. Eu poderia falar mais, mas o tempo é curto. Então, ela aprende ali, no nível de homem, ela aprende protocolo, aprende a se comportar. E então ela entra na presença do rei e agrada o rei e se torna rainha. Diga aleluia. Então quando ela se torna rainha, ela encheu o 4º copo. Aqui também está com pouca bateria. Ela se torna a rainha. Então ela chegou no 4º nível, o nível da águia. Aleluia. Eu poderia finalizar esta aula agora aqui, mas que você já tem uma ideia de como fabricar unção. Mas eu vou entrar em alguns detalhes que vai ser que eu iria entrar só dentro da plataforma, mas vou adiantar para você.
nossa aula escrita ela tem muitas revelações que eu não vou poder passar, que é muita coisa. Então é só vou reprisar. Na fase da águia, vem o reino. E na fase da águia, ainda tem mais 4 níveis. Na fase, cuidado para não cair. Segura. Isso. Aleluia. Muito bem. Observe agora por partes. Na fase de serva, ela conquista a sua família. Na fase do leão, ela conquista o futuro marido. Observe. Ela conquista as pessoas na sociedade ao seu redor. Aleluia. Não, desculpa, eu passei uma fase. Na fase do leão, na segunda fase, é a fase que Deus recompensa a nível matrimonial, sentimental, emocional. Então, é nesse nível que a pessoa é realizada com os amigos que Deus dá. Ela se realiza com a família que Deus dá. E se realiza com o esposo que Deus dá. Na fase da águia, ela vai derrotar o principado. Então a rainha Esther, na fase da águia, ela derrota o principado. Então nós vamos para a terceira oferta que a Esther dá. A próxima oferta que ela dá. A primeira oferta de servo, o trabalho. A segunda oferta, ela rejeita as joias. A terceiro nível de oferta, aqui aparece como terceira, mas essa aqui é a quarta, é a vida. Ó, na vida física, a primeira oferta é física, a segunda é emocional, a terceira é material, coisas grandes, terra, propriedade, casa, carro. No nível espiritual, a oferta é a vida. Então, no capítulo 4:16, Esther faz 3 dias de jejum e se apresenta ao rei. É nesta hora mais emocionante de todo o livro de Esther, que ela poderia morrer se ela não fosse recebida pelo rei. Ali ela deu a vida como oferta. Depois que ela vence o Ramã, o inimigo, e o inimigo enforcado, todos os bens do Ramã passam para ela. O que ela faz? Ela pega todos os bens e passa para Mordecai. Aleluia. E no final, no capítulo 8, aparece Mordecai, o seu pastor, seu pai, vestido com roupa de linho fino e púrpura e com a coroa na cabeça. Aqui está o valor de uma rainha. Aqui tem uma rainha que é uma rainha virtuosa. Ela passou pelas 4 fases da vida e quando ela chegou lá no topo, ela não se importou de jejuar, de orar, de entrar na presença do rei, de preparar um banquete para o rei. E quando ela vence o inimigo, ela pega todos os bens do inimigo e leva para o seu pastor, seu pai adotivo. Isso é extraordinário, isso é tremendo, isso é fantástico, o que Esther faz. Isso é muito, muito forte. E nós vamos comentar sobre isso nos segredos de Esther depois. Mas eu quero nesse momento orar com você. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou ter que encerrar a aula na metade, porque nós vamos continuar numa próxima aula como os comentários mais importantes dos segredos de Esther, nos momentos que a unção veio, a unção que lhe deu capacidade de vencer o maior principado de todos os tempos, a unção que lhe deu poder para vencer os inimigos de todos os judeus. Quando termina o livro de Esther, está escrito que todos os homens da terra queriam tornar-se judeus por causa de Esther.
porque ela tinha uma formosura, ela tinha um brilho de Deus, uma graça de Deus, que contagiava, e todos queriam ser como Esther. Coloque a mão no seu coração. Hoje, festa de Purim. Se você está enfrentando hoje uma humilhação na sua casa, se você está enfrentando uma guerra, se você perdeu o amor de algum familiar seu, da esposa, esposo, filhos, amigos, oferece a Deus uma oferta. Aprenda com Esther. Resgata o que você perdeu. Porque a festa de Purim se faz, nessa festa, se faz ofertas. E os judeus fazem ofertas para os pobres, fazem ofertas para Deus, oferta para os amigos. Quando você dá um presente para um amigo, você está trazendo graça para a tua vida. Quando você prepara uma oferta para Deus, você está trazendo. É uma recompensa emocional. Mateus 20, 28 e Atos 20, 28 está escrito que Jesus, ele pagou um alto preço pela noiva, a igreja. Jesus resgatou a noiva com alto preço. Resgate seu casamento com alto preço. Resgate o amor da esposa, do esposo, com alto preço. Jacó trabalhou 7 anos pela noiva, pela esposa, que na verdade foi virar em 14 anos, porque o sogro logrou. Mas isso fez com que ele fosse o marido mais amado da terra. Então isso é tremendo. Eu quero incentivar você que é um filho de Deus, não perca a oportunidade do mês de Adar, que esse mês é o mês de fazer decretos, de quebrar feitiçaria. Este é o mês de quebrar macumba. Talvez você tenha um problema físico. Faz uma oferta pela tua vida física, pela tua saúde, pelo teu embelezamento físico. Faz uma oferta pela tua vida emocional, pela felicidade. Faz uma oferta por você mesmo. Livro de Levítico 25 fala, resgate a si mesmo. Livro de Levítico 27 fala, resgate o marido, resgate a esposa, resgate os filhos. Então, Jesus, ele veio e ele resgata a humanidade dando a maior oferta, a oferta da sua vida. Foi nesta hora que Esther se tornou parecida com Jesus, quando ela oferta a vida dela. Então coloque a mão no seu coração. Vou pedir uma música para nós orarmos. E eu quero orar por você. Quero que você apresente sua vida ao Senhor. Essa semana eu recebi uma oferta e eu aprendi uma grande lição com filhos que me lembram de Esther. E esses filhos me inspiraram a pregar o que eu estou pregando hoje, ensinando, porque todo ano, na festa de Purim, não é normal alguém trazer uma oferta para o pastor. Mas a rainha Esther, ao finalizar o livro, ela deu o maior presente que ela recebeu do rei, ela deu para o seu pastor. E ontem eu recebi uma oferta e tocou meu coração. Eu estava aqui no monte e eu estava assim um pouco triste naquele momento, porque aconteceu um negócio que me levou quase a chorar. E quando estou ali querendo ficar para baixo ou triste ou chorando, recebo uma palavra, uma mensagem de uma filha.
E eu pensei, puxa, alguém vai se lembrar de mim no dia de Purim. Isso não é normal. Ontem também nós recebemos de Mato Grosso, né, uns bombons do chocolate, do pastor Gilson, pastora Ana. E veio um mensageiro trazer, acho que mais de 2.000 quilômetros. Isso aí é algo tão significativo que surpreende. Então são coisas que surpreendem Deus, que surpreendem a nós. Deus está pronto a dar todos os dias para nós. Quando nós resolvemos dar para Ele, surpreende. Surpreendeu a mim, surpreende a Deus. Com seus olhos fechados. Mais alto. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que nesse momento está ouvindo esta mensagem, esse estudo, esta aula. E peço que o Senhor dê a cada um essa mesma graça que deu para Esther. Que a formosura do Senhor venha sobre cada um. Que o Senhor venha embelezar por dentro e por fora teus filhos. Que o Senhor venha trazer o perfume da felicidade para esse casal, para esta família, para este lar. Que o Senhor venha recompensar esta mulher que é serva do lar, serva da família, que serve a mesa pela manhã, prepara o café para os seus familiares, com tanto amor prepara a sua casa, assim como a mulher virtuosa de Provérbio 31. Venha abençoar também os pais, os maridos, os pastores, assim como o Senhor abençoou Mordecai. Que o Senhor venha abençoar, dando filhos conforme Esther. Filhos maravilhosos assim como Esther. Eu quero abençoar também cada oferta, cada presente que os seus filhos estão consagrando nesses dias e vão consagrar nesse mês de Adar. Eu quero decretar a quebra da feitiçaria, quebra da maldição, da miséria, quebra da maldição de Amaleque, que esse principado seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo hoje meus filhos, abençoo o Tiago, a Gabriele, o Júnior, a Cláudia, o José, a Maria, o Isaac, a Daça, o Noah, e cada um dos filhos que estão aqui, os filhos que estão me assistindo, os filhos espirituais, os pastores. Que Deus abençoe você. Shabbat Shalom. Paz. Até mais. Deus abençoe. Aleluia. Terminamos de noite, gente.